Amém. Eu tenho alguns assuntos aqui, irmãos. Antes de eu entrar na mensagem, às vezes você está na mensagem e você às vezes não está inteirado dos assuntos, dos ministérios, ou qual que é o verdadeiro ofício da igreja, tanto do pastor como dos diáconos, tesoureiro. Nós não temos ainda tesoureiro, vamos ter. Deus vai preparar tudo. Amém. E o ofício do pastor auxiliar, aquele homem que a gente consagra para quando a gente viaja, estar tomando o púlpito. Por isso que a igreja ela tem que estar do lado do ministério, orando pelo ministério, e sabendo que o vosso pastor, ele tem direção de Deus para com a obra. Nós não viemos na igreja, não estamos na igreja para brincar. Amém. Nós não viemos aqui para, como diz o irmão Brando, não estamos em um piquenique. Nós estamos aqui para aprender. Amém. E colocar em prática aquilo que aprendemos. Porque eu imagino assim, irmãos, se você vai na escola, todos nós passamos na escola, no colégio, outros vão para a faculdade, para que você vai lá? Você vai lá para aprender. Vem uma prova, você faz a prova, você passa naquela prova porque você aprendeu. E aquilo você leva para o restante da tua vida, aquele ensinamento, aquele aprendizado. E você fica com aquilo, aquele aprendizado, e aquilo vai te beneficiar no teu trabalho, no teu dia a dia. A igreja não é diferente. A igreja você vem para aprender. E você tem que passar na prova. A prova é Deus quem te dá ela. Deus vai te provando aqui, te dando uma provinha aqui, outra. Mas o teu aprendizado, guardei a palavra no meu coração. Então você guarda a palavra de Deus no teu coração, e a palavra diz que lá naqueles dias difíceis, Deus vai fazer você lembrar de tudo que você aprendeu. Então, qual é o ofício do pastor? Eu estou aqui, irmãos, com um tomado, um apanhado. Esse aqui é um ofício do irmão Brana, lá do aliás, o ofício, o estatuto, né? O estatuto do tabernáculo Brana. Então, esses apanhados é do estatuto. Se você pegar a mensagem, a ordem da igreja, você vai encontrar essas coisas aqui. Só que essas coisas aqui estão no estatuto do tabernáculo. Deixa eu ler para a igreja, vai ficar registrado. Ofício do pastor. O ofício do pastor é conduzir e agir de acordo com qualquer programa que ele creia. Você já parou para pensar, irmãos, que cada igreja, preste atenção, nós não temos um padrão. Vocês veem essa igreja pintada de azul, branco, se eu quiser pintar de amarelinho, de preto. Vocês têm que entender, não pode existir um padrão, o padrão tem que ser a palavra. Qual que é o nosso padrão? Palavra de Deus. Quando você vê algo padronizando, porque um faz, o outro tem que fazer, está errado. Está muito errado, está muito distante da palavra. Nós temos a mensagem, eu vou ler nesta noite, que é o que traz a igreja. O irmão Brana chega a dizer na mensagem absoluta que a fé para o rapto está nas mensagens.
Mas olha que o ofício do pastor é conduzir e agir de acordo com o programa que ele creia. O pastor tem que crer. E a igreja tem que crer no pastor também. Senão não vai dar certo. Olha que ele creia estar de acordo com o plano de Deus. Então, aqui mostra que não é tudo igual. Cada pastor vai ter uma maneira, gente. Por isso que a mensagem ela não é homem, liderança de homem sobre homem, eu tenho que liderar esta igreja. O pastor, ele é o supervisor da igreja. É o pastor. É o ofício pastoral. Estar de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Para o tabernáculo Brana, isso aqui é para o tabernáculo Brana. Para o tabernáculo Brana, ele deve assumir a autoridade suprema e promover o bem-estar espiritual da igreja. Ele deve ser o chefe do pastor auxiliar. Quem que era o chefe do pastor auxiliar, irmão Neville? Brana. Ah, mas eu tenho um pastor que fica, que prega. Ele, o pastor, é o chefe. Ele deve ser o chefe do pastor auxiliar, da junta dos diáconos. Quem que é o chefe da junta dos diáconos? O pastor. Do conselho de administradores e do próprio corpo da igreja. O que nós temos de corpo da igreja? Todos aqueles que auxiliam estão envolvidos no corpo da igreja. Exemplo. Nós temos aqui uma pequena cozinha, mas se nós tivéssemos uma cozinheira aqui, e toda semana ela estivesse cozinhando e fazendo, adorando a Deus, mesmo na hora do culto, talvez ela estivesse ali no seu posto de governo, ela faz parte do corpo da igreja. Mas e aquele que limpa a igreja? E aquela que limpa a igreja? Também está incluído no corpo da igreja. Então nós trabalhamos todos em uma unidade e formamos o corpo da igreja, mas o líder absoluto desta igreja é o Espírito Santo através do vosso pastor. Amém. Amém? Amém. Agindo com sabedoria, o pastor tem que ser sábio. Como que ele tem que agir com a igreja? Na pancadaria? Não. Agindo com sabedoria para lidar com os santos de Deus, manifestando amor para com todos os santos. Esse é o papel do pastor. Então, primeiramente, o pastor, para ter um ofício, tem que ter amor. Se ele não tem amor para com a sua igreja, ele não pode exercer o ofício de pastor. Porque ele tem que lidar e manifestar o amor para com todos os santos e seus fardos. Tem irmão que tem um fardo mais pesado que o outro, tem um pouquinho mais leve, mas todos os fardos o pastor tem que saber lidar. Não adianta, irmãos, cada um de nós tem que saber lidar com todos os fardos da igreja. Fardos é lutas, são os problemas, são as dificuldades, são os contratempos que existem na igreja. Então voltei animado, viu? Estou animado com Deus, irmão. Estou animado com a igreja, amém? Estava com saudade de vocês, viu? Então, conduzindo em perfeita servidão para a qual Deus o chamou e o colocou para agir.
Quando você vê um pastor falando, mas não vai atender aquele irmão, é muito longe, não vou atender aquele irmão, não entrega disso, não vou atender aquela irmã, não vou atender aquilo, porque isso e aquilo, ele não tem ofício de pastor. Vocês me perdoam, o ofício de pastor é carregar fardo. Amém. Quem não carrega fardo não venha se envolver com o pastor. Primeira coisa que mostra o ofício de um pastor, ele tem que saber lidar com o povo. Amar o povo. Amar não é bater nas costinhas, não, irmão. O irmão Brana diz que isso aí é plantinha de estufa. O amor é corretivo, o amor é a palavra de Deus para com a igreja. Esse é o verdadeiro amor. Ainda que você saia daqui nervoso com o pastor te ama. Porque ele prega a palavra de Deus. Amém? Amém. Então aprendemos mais um pouquinho sobre o ofício do pastor. E o ofício daquele que auxilia o pastor? Ei, irmão Marcos, você é meu auxiliar, você está ouvindo, então escuta lá. A igreja também tem que escutar essas coisas. Deus não pode chamar homem ao lado de um pastor para desconjuntar, irmão. É para associar. A igreja é para se ajuntar. O pastor auxiliar do tabernáculo Brana, esse aqui é o exemplo do estatuto, irmão. Isso aqui, vamos dizer assim para vocês, é um exemplo para a nossa igreja. Nós cremos na mensagem de William Brana. Amém. Não tem outra mensagem para me aplicar para vocês. O dia que eu vim com uma mensagem diferente, vocês me abandonam, por favor. Manda eu ir trabalhar em outra coisa, porque eu não posso trabalhar com a obra. Tem que ser a pura e genuína mensagem. O pastor auxiliar do tabernáculo Brana deve desempenhar e cumprir os deveres do pastor. Pesado o fardo. É muito pesado o fardo de quem auxilia, irmãos. Por isso vocês devem orar muito para quem está auxiliando o pastor. Eu não tenho só o irmão Marco, tem outros auxiliares que tem o irmão Antônio, o irmão Ângelo, que está aqui, que auxilia de púlpito. O irmão Ângelo, ele corre, mas prega. Prega, se precisar está aqui. O irmão Antônio, o irmão Haroldo, e minha região vasta de auxiliares. Mas esses homens têm que cumprir o dever, e cumprir os deveres do pastor. Esse é para o pastor auxiliar. Esse é para um homem. Eu já falei perante toda a congregação, perante o irmão Marcos, não sei se foi em Cantagalo, em Guarapuava, eu falo porque tem a internet que nos abona a palavra. Eu falei assim, quando eu sair, este homem é responsável, gente. Ele fica no meu lugar. Olha aqui, então eu estou certo. Eu estou de acordo com a mensagem. Deve desempenhar e cumprir os deveres do pastor em sua ausência, conduzir os cultos de acordo com a doutrina crida e praticada pelo tabernáculo Brana. Ele deve ser investido do mesmo poder que o pastor. Amém. Tem que ter a mesma autoridade. Na ausência, bem entendido. Na presença, quando eu estou, quem é o pastor sou eu. Tem que ficar bem claro para a igreja. Ele deve ser investido do mesmo poder que o pastor, cumprindo todas as responsabilidades da igreja e agindo com plena autoridade para manter a igreja em ordem. Ele deve manifestar profunda preocupação com todos os fardos dos santos. O pastor está viajando, o pastor está fazendo campanha, 2, 3 semanas, um mês, pode acontecer. Eu fui convidado agora nesse encontro, 4 pastores querem que eu vá na igreja deles, eu não tenho condições, mas estão lá,
cartão, telefone, o senhor tem que ir, pastor. O senhor tem que nos ajudar a nossa igreja. Em uma das nossas pregações agora, veio uma criança com 10 anos mudo à frente. Às vezes eu fico pensando, irmão José Cláudio, que às vezes o nosso povo, que tem um pastor como eu, tem este dom, às vezes não recebe. Às vezes eu viajo 3.000 quilômetros para uma pessoa muda falar. E às vezes o nosso meio não é curado. Às vezes eu fico pensando, aquele menino chegou e eu falei, esse menino vai falar, nasceu mudo. Mudo! Não é que ficou mudo, não, nasceu mudo. E pela graça de Deus, irmão, eu já tenho testemunho, já está falando as primeiras palavras, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Veio um homem que congrega ali com uma tibóia. Sabe o que é braço quebrado? Braço quebrado, irmão, não se restitui da noite para o dia, a não ser que Deus cure. Tem que passar pelos médicos, tem que tomar medicamento, leva um bom tempo para restituir a quebradura, para vir a colagem dos ossos. E aquele homem veio na fila. Veio a fila de oração. E na sexta-feira o pastor Samuel pregou. E o pastor Samuel orou por ele. E no sábado fui eu que preguei à noite. E ele não veio ao culto. E ele estava com a sua tibóia, com o braço quebrado, amarrado assim ao peito, que não pode movimentar. Enquanto eu estava pregando e ele assistindo na internet, e ele ouvindo eu citar alguns testemunhos, ele viu quando desceu aquele poder de cura, e veio até ele chegou assim, arrancou aquela tibóia. Amém. Aleluia! Amém. E ele voltou aos médicos enquanto nós estávamos lá. Aí ele chegou na igreja sem tibóia, sem nada, com os braços livres, falou: ó, o médico teve que dar o laudo, falar para mim assim, Jesus existe mesmo. Jesus é curador mesmo. Aonde você teve? Numa reunião. Então, irmãos, a gente tem um ofício. E talvez vocês vão ter que conviver, às vezes, um pouco ausente, a ausência do vosso pastor, mas não é por nada. Olha aí, quantos testemunhos e quantas pessoas salvas numa campanha. E tudo isso não é para a glória do vosso pastor, é para nem para esta igreja, é para Jesus Cristo. Mas Deus dá o dom, tem que ser usado, a ferramenta é para usar. E às vezes é bem certinho aquele ditado que diz aí, um ditado popular: o profeta não tem honra na sua própria casa. Às vezes se tem um pastor, você não enxerga esse dom no seu pastor, você não vê a manifestação de Deus nele, de acordo com os outros vê às vezes. Às vezes lá fora vem chorando aquelas pessoas, caindo aos pés e pedindo misericórdia, pensando até que a gente é um Deus. E eu sou um homem, mas eu creio que eu tenho o ofício de pastor. Eu tenho esse ofício para ajudar a tua alma. Então, o auxiliar, o pastor auxiliar, ele deve prestar contas. Ele deve prestar contas em vários momentos ao pastor. Ele tem que estar de olho, ajudando o pastor. Ele deve prestar contas. Olha bem. Ele deve prestar contas em vários momentos ao pastor sobre o progresso da igreja. Assuntos espirituais, atuais e problemas que possam ser urgentes. Ele não tem que fechar o olho e deixar o pastor sozinho, não. Ele tem que estar do lado do pastor. O pastor, eu tenho um problema com a família aqui e é espiritual, eu quero te ajudar. Está aqui, ó. É fardo pesado, irmãos.
Não é brincadeira, não. Por isso que Paulo chegou a Timóteo. Quantos lembram qual foi o conselho de Timóteo, de Paulo para Timóteo? Você quer ver o conselho? É tudo Bíblia. Quer abrir sua Bíblia? Em 2 Timóteo? É 1 Timóteo 4,16. Aliás, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, fidelidade e diligência no ministério. Isso aqui é para quem auxilia. É para o pastor. Pega vocês lá. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. Está aqui o que o irmão Brando falou. Cumpre bem certinho a palavra, irmãos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita a ti mesmo em piedade. É para cair fora de muitas coisas e sempre ter piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Brigar não adianta. Não adianta, essas coisas tem que ser pelo espiritual, irmãos. Mas a piedade tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da fé que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra. Timóteo era mais jovem. No trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Paulo demonstrando a Timóteo, ajudando, ensinando. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O senhor não estava lá, irmão Ângelo, o dia que nós fomos no encontro de pastores, que eu coloquei o teu filho perante a igreja, perante os irmãos e os ministérios. E ele foi ungido, o irmão Marcos está ali, está ouvindo, e ele recebeu a imposição das mãos. A igreja tem que saber disso, irmãos. Está aqui, cumprindo a Bíblia. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Amém. Ele deve prestar contas em vários momentos ao pastor sobre o progresso da igreja, assuntos espirituais atuais e problemas que possam ser urgentes. Ele não deve realizar nenhuma transação comercial sem primeiro apresentar ao pastor a transação exata. Então, o pastor é o líder da igreja. E é o líder do auxiliar também. E é o líder também do ofício dos diáconos, que eu vou ler agora.
ofício dos diáconos, como eleitos de acordo com a palavra de Deus, é atuar como um ofício de assistência espiritual ao pastor. Quem que ele deve prestar conta? Ao pastor. Eles devem auxiliar os pastores, ele colocou pastores porque são vários, né? Em todas as suas atividades espirituais. Eles têm liberdade de expressão para apresentar aos pastores qualquer programa ou benefício que possam abençoar o bem-estar geral e espiritual da igreja. Devem ser aptos para ensinar. Não é só os auxiliares, os diáconos também têm que ler a Bíblia, também tem que ser aptos a ensinar. Está aqui. Aptos a ensinar. Eu estou abençoando vocês, amém? Amém. Coisa boa. Eu gosto dessas coisas, irmão. Eu sei lá, eu sou cuidadoso com as coisas. Eu sempre fui muito preocupado com as coisas de Deus. Amém. Sempre fui, desde o começo do meu ministério, eu já fui se destacando nos exemplos. A irmã Sirene já faz tempo que congrega comigo, né, irmã Sirene? Das que está aqui, é a mais antiga do que eu batizei, que está aqui. E ela sabe, sempre fui cuidadoso. Muito cuidadoso com as coisas da igreja. Irmão Jonas está ali desde o começo do meu ministério, já faz quase 8 anos que eu batizei esse jovem. Ele também tem acompanhado, tem aprendido. Sempre fui assim, gostei das coisas em ordem. E pela graça de Deus, irmãos, nós temos um povo exemplo, toda a nossa região, porque, certo, o pastor passa isso e aí isso pega, sabe, a mensagem entra dentro da pessoa. Os diáconos em ordem, os auxiliares, eu não tenho reclamações. Eu não tenho reclamações no escritório de quem me auxilia, mas muito raramente uma reclamação. Isso é sinal que o povo está fazendo certo. Agindo certo. Devem ser aptos para ensinar e prontos para auxiliar o pastor, ou o pastor auxiliar em todos os seus deveres. Quando o pastor, não é pastor presidente, irmão, isso não são denominação. Quando o vosso pastor não está, mas tem o homem que assume, ele está assumindo o lugar do pastor. Os diáconos devem apoiar aquele homem. Eles devem ajudar e servir a Santa Ceia. A Santa Ceia não é o pastor auxiliar que ajuda. Ele pode ministrar, não ajudar. Ajudar é os diáconos. Eles devem ajudar a ministrar, a servir a Santa Ceia, ajudar a servir. Devem atuar como contínuos em todos os serviços. Eles devem policiar a igreja, mantendo a ordem e a conduta civil, de acordo com a legislação civil do país. Eles devem ajudar a receber ofertas locais, devem supervisionar a conduta espiritual da igreja, trabalhando com o pastor. Se ele vê um irmãozinho em desordem lá, uma coisa, um que canta uma coisa, ele deve chegar naquele irmão, ele é o supervisor. Ele deve chegar naquele irmão, mesmo seja um líder, ou seja alguém que toca, ele deixa, ou vê um irmão em desordem, ele deve falar, irmão, por favor, é a casa de Deus. Ou chama num cantinho, tem que ser gentil,
Diácono também tem que ser gentil. Assim como o pastor tem que ser gentil com a igreja, o diácono também tem que saber repreender, irmão. Muito esperto deve ser o diácono, se ele vê alguma coisa, às vezes naquele momento ele deve chamar o irmão num canto particular. Devem supervisionar a conduta espiritual da igreja, trabalhando com o pastor e uns com os outros em problemas espirituais e questão dos santos. É coisa só da igreja que trabalha junto. Fora da igreja, se quiser comer carne para lá ou para cá, é problema deles. Aqui não. Mesma coisa é o pastor. É a parte espiritual. Eles devem estar prontos a qualquer momento para atender as necessidades de cada santo que esteja sobrecarregado e precise de conduta espiritual. Às vezes o pastor não tem condições, irmão. Um pastor que nem eu, por exemplo. Eu tenho vocês aqui. Eu tenho em Guarapuava. Tem em Pinhão, os irmãos. Tem em Joinville. A minha vida é eu e minha esposa para lá e para cá, correndo. E se acontece alguma coisa espiritual, aqueles diáconos devem se unir e ajudar aquele irmão, orar por aquele irmão, ajudar, não deixar sobrecarregado. Vou ler de novo. Eles devem estar prontos a qualquer momento para atender a necessidade de cada santo que esteja sobrecarregado e precise de conduta espiritual. Não é comida. Ou bem-estar geral. Eles não têm o direito de agir em nenhum programa ou programação sem acordo entre si. Se tem os 2 ou 3 diáconos de acordo, conversa. Ô irmão, qual que é o melhor assunto? Vamos lá? Sempre tem que ter um ancião, irmãos. E ajuda. E com os pastores ou com os administradores. Se o programa que estão pensando em fazer envolve fundos da igreja, envolve dinheiro, eles serão responsáveis perante Deus. Eles levantam a questão na igreja, precisam de uma coisa na igreja. Eles são responsáveis perante Deus por sua conduta e maneira de servir, de acordo com a palavra de Deus. Você viu que o irmão Brian disse que eles devem procurar fazer uma reunião entre si, procurar o pastor ou administradores. E são responsáveis perante Deus por sua conduta e maneira de servir, de acordo com a palavra de Deus. Não devem ter reuniões entre si, sem a presença do pastor ou pastor auxiliar. Quando é assunto para resolver algo da igreja, para chamar o pastor. Se o pastor auxiliar, o pastor interino, o pastor não estiver, chama o pastor. Deus abençoe.